A gente está aí de volta, meus amigos, para continuarmos aí de onde paramos. Estávamos na questão de número 7. Então vamos resolvê-la. Tá legal? O que ela nos traz? Suponha que em determinada ação fiscal realizada em uma sociedade de advogados, né? Então uma sociedade de profissionais, também conhecida como sociedade uniprofissional, a autoridade competente pela realização dos trabalhos não consiga apurar o momento de ocorrência do fato gerador do ISS referente a determinada competência. De acordo com a Lei Complementar 178, poderá a autoridade considerar sucessivamente a data, né? Então vocês vão se lembrar que a gente já estudou aqui, acho que nas últimas 2 ou 3 questões, o momento de ocorrência do fato gerador, que ele vai estar lá descrito no artigo 3º da Lei Complementar 178. Então, nas situações em que a autoridade competente não conseguir apurar esse momento, ela vai poder utilizar de forma sucessiva algumas datas que essa questão vai nos trazer, tá certo? Eu já vou marcar aqui o gabarito diretamente para vocês, tá? Para que a gente, ou melhor, já vamos ler direto o dispositivo, depois a gente volta a marcar o gabarito, porque isso aqui é uma decorebinha, então não vale nem muito a pena a gente gastar muito tempo nessa questão, tá? Então, em caso de impossibilidade de averiguação do fato gerador pelos incisos deste artigo, né, no artigo 3º, vocês vão se lembrar lá do fato gerador instantâneo, continuado, no caso da sociedade profissional, do autônomo, a autoridade administrativa poderá considerar sucessivamente as seguintes datas. Então vai ser a data do faturamento. Não conseguiu pelo do faturamento, reconhecimento da receita ou vantagem econômica pela contabilidade, recebimento de valores ou qualquer acréscimo patrimonial sem indicação idônea de procedência, tá? Então o correto vai estar a alternativa D. Pessoal, vou até marcar aqui, caso eu não consiga, e é bem provável que eu não consiga resolver todas as questões, me mandem um e-mail, tá? Eu vou deixar aqui anotado meu e-mail, tá? Langoni, B de Bruno, @gmail.com. Me mandem um e-mail que eu mando esse material para vocês, que ele contém 70 questões aí, múltipla escolha, simulando bem ali o que a FCC provavelmente vai trazer para vocês. Então é langonibdebruno@gmail.com, tá? Então me mandem um e-mail que eu respondo para vocês com o material. Questão de número 8. Com relação à responsabilidade tributária pelo pagamento do ISS, aponte a alternativa correta. Então aqui a gente está querendo a correta. Determinado contribuinte, enquadrado como responsável tributário em um determinado dispositivo legal, não poderá ser também elencado como responsável através de outro dispositivo. Isso aqui está falso, tá? Já que, se ele for elencado em um dispositivo como responsável, ele também poderá sê-lo em outro dispositivo. Isso a gente vai ver bastante naquelas pessoas que elas são elencadas responsáveis lá no inciso 2, né? Que são nas situações em que a legislação expressamente atribui, quando tomar determinados serviços previstos em alguns subitens da lista, que a pessoa tomadora vai ser responsável. Mas isso não exclui as demais responsabilidades previstas, tá certo? Vamos lá para B. Caso o prestador de serviço não informe ao tomador o valor da redução ou dedução da base de cálculo do ISS a que tem direito, em conformidade com a Lei Complementar 178 de 2003, deverá o tomador responsável pela retenção fazê-lo sobre o preço do serviço. Tá, beleza, isso aqui tá certinho, tá? Então, a rigor, isso aqui é o gabarito da nossa questão. Vamos ver as demais. Caso o prestador de serviço informe ao tomador o valor da redução da base de cálculo do ISS, em desconformidade com a Lei Complementar 178 de 2003, será eximida a responsabilidade do prestador? Não, né? Então, se ele informou ali incorretamente as deduções da base de cálculo, não será eximida a responsabilidade dele pelo pagamento do ISS apurado dos valores das deduções indevidas. Então isso aqui está errado. Eventualmente poderão os responsáveis tributários utilizar incentivos fiscais previstos na legislação municipal para recolhimento do ISS relativo aos serviços tomados ou intermediados. Não, os responsáveis não poderão fazer jus a qualquer benefício fiscal. Serviço tomado de profissional autônomo também deve, em quaisquer situações, ser objeto de retenção e recolhimento do ISS. Aqui tá errado, né? Não é em quaisquer situações, né? É quando o profissional autônomo não possui inscrição municipal, então quando ele não tiver IM, ou
quando a inscrição municipal estiver suspensa, cancelada e eu não lembro de cabeça o que ele fala, se ele fala bloqueada, se não me engano. Suspensa, cancelada, depois a gente dá uma olhadinha nesse dispositivo, tá? Mas ou seja, é quando o profissional autônomo ou quando ele não possui inscrição ou quando a inscrição municipal dele não estiver regularmente ativa, tá legal? Então não é em quaisquer situações que deve ser feita a retenção do profissional autônomo. Vou marcar aqui, gabarito letra B, vamos ver os dispositivos, tá? Então, 12, parágrafo 1º, responsáveis de que trata esse artigo, eles sim podem se enquadrar em mais de um inciso, como a gente já tinha comentado. Aqui, a C, quando as informações a que se refere o parágrafo 4º, que ele vai tratar aqui da redução da base de cálculo, forem prestadas em desacordo com a legislação municipal, não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços pelo pagamento do imposto apurado sobre o valor das deduções indevidas. Legal? Caso informações a que se refere o parágrafo 4º não sejam fornecidas pelo prestador, o imposto vai incidir sobre o preço. Então, incide sobre o valor cheio ali que está sendo prestado. Os responsáveis de que trata esse artigo não poderão utilizar de quaisquer tipo de incentivo fiscal previsto na legislação municipal para recolhimento do imposto sobre serviço, relativo aos serviços tomados ou intermediados. Beleza? E aqui, com relação ao profissional autônomo, ele manda observar o inciso 11 do artigo anterior. Legal? Depois a gente vai dar uma olhadinha nele. Questão de número 9. Analise as assertivas abaixo e marque a incorreta. Então aqui a gente está querendo o quê? A gente está querendo a incorreta com relação à responsabilidade solidária. A pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante, quando vem adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de serviço comercial, industrial ou profissional, na hipótese de cessação por parte deste da exploração do comércio, indústria ou atividade. Sim, isso aqui é sim um caso de responsabilidade solidária previsto na legislação de Rio Preto. A pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante, até a data do ato, quando adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de serviço industrial, comercial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra denominação ou razão social, ou sob firma ou nome individual, na hipótese do alienante prosseguir na exploração, ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Também, isso aqui é sim um caso de responsabilidade solidária. O sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, pelo débito fiscal da sociedade. Certinho. Vamos ver as demais. A pessoa jurídica que tem absorvido patrimônio de outra ou em outra, em razão de cisão, desde que total, pelo débito fiscal da pessoa jurídica cindida até a data do ato, está errado, porque aqui não é desde que total, é sendo a cisão total ou parcial. Beleza? O tutor ou curador, pelo débito fiscal de seu tutelado ou curatelado, é assim também uma disposição de responsabilidade solidária. Aqui vocês têm que prestar atenção que nesse artigo 14, né, ele elenca pessoas que são responsáveis. E ora ele traz uma responsabilidade solidária, ora ele não fala nada, então temos que entender que não se trata de responsabilidade solidária. Fiquem ligados a esse artigo aqui, tá legal? Não briguem com a banca, decorem aqui as situações de responsabilidade solidária que vão estar aqui previstas na 1, 2, 4, 7, 8 e 9, tá certo? Decorem essas situações e marquem o X no lugar certo. Vamos lá, questão de número 10. Suponha que o contribuinte Arcos Dourados, no mês de julho de 2019, realizou o pagamento a maior de ISS comparando com o valor escriturado. Neste caso, com relação à escrituração do valor de ISS paga maior, é correto afirmar o quê? Vamos dar uma olhadinha. Poderá ser realizada a compensação escritural mediante escrituração na GIA, compensando-se o valor pago maior nas prestações subsequentes conforme disciplina estabelecida em regulamento. Tá tudo certo fora o GIA, né? Que aqui na verdade em Rio Preto eles chamam de GIS, que é a Guia do ISSQN, Guia de Informação do ISSQN. Poderá ser efetuado pedido de compensação mediante requerimento da Secretaria Municipal de Finanças. A gente vai ver que aqui para a Secretaria Municipal de Finanças o requerimento vai ser o pedido de ressarcimento. Beleza? A compensação escritural independe de requerimento errado, porque depende sim de requerimento.
A administração tributária poderá estabelecer limites máximos de compensação conforme disposto em regulamento. Tá certinha, já que ela pode sim, a administração, e ela ainda pode, como a gente vai ver aqui, ela pode mais do que isso. Deferido o pedido de compensação, poderá a administração tributária municipal optar a seu critério pela devolução do ISS pago maior pela compensação escritural, observados os limites máximos estabelecidos em compensamento. Aqui estava tudo certo, estaria se isso aqui fosse o pedido de ressarcimento. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nos comentários. Então, de fato, correta a alternativa D. Vamos ver esse resuminho aqui desse tópico. Caberá o ressarcimento como regra em duas situações. No imposto retida maior, que vai ser a diferença entre o valor base para a retenção e o valor da prestação. E no ISS paga maior, que é a diferença do valor paga o valor escriturado. Nesses casos, poderá o ressarcimento ser processado através de compensação escritural. Então o cara vai lá no sistema e ele utiliza um crédito nas competências futuras, tá? E para tanto ele precisa fazer um requerimento à repartição fiscal competente. E o pedido de ressarcimento que ele faz na Secretaria Municipal de Finanças. Em caso de deferimento, a administração pode optar tanto pela devolução do ISS pago maior ou pela compensação escritural. Então imagina, o cara vai lá e pede que ele seja ressarcido do valor pago maior, por exemplo. A administração pode dizer, não, eu não vou te ressarcir, mas eu vou utilizar esse valor aqui, paga maior, para te dar um crédito para você utilizar na próxima competência, tá? E ela ainda pode estabelecer limites máximos de compensação. Então, prestem atenção nesses detalhezinhos, tá? Onde que vai estar isso? Tá lá no 52A e B, tá? Deem uma lidinha nesse artigo aqui, que ele é bem importante, tá certo? Vou deixar marcadinho para vocês. Vamos lá. Questão de número 11, questãozinha um tanto quanto polêmica aí, né, pessoal? Andou me questionando sobre uma certa disposição da lei que a gente vai tratar agora. A empresa Goianésia, essabelecida e regularmente cadastrada no município de Rio Preto, prestador de serviço de educação em imóvel em que é proprietária, né, que essa aqui ficou a grande polêmica da questão, enquadrados no item 8 da tabela anexa à Lei Complementar 178 de 2003, tomou o seguinte serviço no mês de abril de 2019. Então o que a questão vai pedir? Com relação aos itens acima, assinale aqueles em que deverá ser efetuada a retenção do ISS, dada a responsabilidade tributária atribuída pela Lei 178 de 2003 pela empresa Goianésia. Então nada mais é que essa questão está pedindo aqui para a gente analisar aqueles dispositivos do artigo 12, que estabelece as situações em que a empresa tomadora vai ser responsável pelo ISS. Vamos ver o primeiro. Serviço de desenvolvimento de sistemas computacionais de empresa estabelecido na Dinamarca. Importação de serviço é caso de retenção. Perfeito. Consultoria jurídica realizada por profissional autônomo estabelecido no município de Rio Preto, com inscrição municipal suspensa. Também, lembra? Quando você está tomando o serviço ali de um profissional autônomo que não tem inscrição, ou quando a inscrição municipal não estiver regularmente ativa, você deve fazer a retenção do ISS. A 3 que foi o grande problema. Vamos ver. Serviço de construção civil para a construção de novas salas de aula, enquadrada no subitem 7.02 da tabela anexa à Lei Complementar 178, prestados dentro do território de Rio Preto por empresa estabelecida no município de Rio Preto, cuja inscrição está regular, olha só, tudo belezinha, né? Em que a empresa Goianésia procedeu à retenção do ISS na fonte. É sim um caso de responsabilidade, porque a lei expressamente prevê que quando você, mesmo não sendo responsável elencado pela lei, você proceder à retenção do ISS, você será considerado como responsável. Aqui, o problema é que eu não tinha deixado essa redação final aqui, eu só tinha considerado como a empresa sendo responsável, já que ela é proprietária do imóvel. Daqui a pouquinho, quando a gente tiver um dispositivo legal, eu vou falar para você a minha crítica a esse dispositivo, já que ela não é expressa que esse dispositivo só se aplica às pessoas físicas. Mas vamos ver o item 4 e depois a gente vê direto no dispositivo, fica mais fácil para vocês verem. Serviço de programação enquadrado no subitem 1.02, prestados dentro do território de Rio Preto, de empresa sediada em outro município. Aqui, eu não digo nem que está falso, né? Não vai ter a retenção, já que o subitem 1.02, ele não está lá elencado no artigo 12 como sujeito à retenção pelo tomador. Então, corretas estão 1, 2 e 3. Vamos marcar a alternativa C, gabarito da nossa questão de número 11, tá? Aqui eu fiz um breve comentário, tá? Vou direto para o mais complicadinho, né? O inciso 2 do artigo 12 da Lei 178
é aplicável apenas nas situações em que os prestadores estão sediados em outros municípios, tá? Então, como regra, como a gente vai ver, esse dispositivo do inciso 2, ele se aplica se o prestador estiver fora. Porém, como a empresa tomadora procedeu à retenção do ISS na fonte, ela vai ser considerada responsável de acordo com o parágrafo 10 do mesmo artigo. Vamos dar uma lidinha direto nos dispositivos aqui do artigo 12. Então, são responsáveis, tá? Desde que estabelecido no município de São José do Rio Preto, por óbvio, né, devendo reter na fonte o seu valor, o tomador intermediário de serviço proveniente do exterior, não há maiores dúvidas. A pessoa jurídica, né, no caso da nossa questão, veja que a gente está falando de uma PJ que está tomando serviço. Ainda que imune ou isenta, tomador intermediário de serviços descritos nos subitens. Aí a gente precisa saber, né? 305, 702, construção, então, tudo aquilo que for construção civil a rigor vai ser, deve ser retido pelo tomador quando o prestador estiver fora, né? Então, por empresas sediadas em outros municípios. Então veja, né? Vamos falar só de serviço de construção civil agora, né? Imagina que vamos pegar o 702 e 705, serviço de construção civil, um de construção de obra nova e outra de reforma. Então, quando que a pessoa jurídica vai ser responsável tributária por esse imposto? Quando a obra estiver sendo realizada em São José do Rio Preto e o prestador for de fora do município. É isso que esse dispositivo aqui está nos trazendo. Vamos dar uma olhadinha agora no inciso 10. O proprietário ou possuidor a qualquer título de imóvel onde seja executada a obra de construção civil congênere, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 48. Pessoal, tem algum lugar aqui dizendo que isso aqui só é aplicável às pessoas físicas ou naturais? Não. Mas a nossa interpretação é de que sim, tá? Esse inciso aqui, a rigor, ele só vai ser aplicável às pessoas físicas ou naturais e é muito comum que as legislações o façam, tá? Então veja, você é proprietário de uma obra, ou de um imóvel aqui onde está sendo executada uma obra de construção civil e você é uma pessoa física, você vai ser responsável pelo ISS independentemente do prestador estar dentro ou fora do município de Rio Preto. Mas, na prova, se cair a redação literal, não briguem com a banca, tá? E se ela eventualmente colocar essa situação aqui num proprietário, pessoa jurídica, eu também não acharia grandes problemas, já que não há uma disposição expressa dizendo que esse dispositivo só se aplica à pessoa física ou natural. Aqui em Campinas, a gente deixa de forma bem expressa no texto. O proprietário ou possuidor a qualquer título, desde que pessoa natural, será responsável pelo ISS, independentemente da localização do prestador. Em Campinas não é assim, mas enfim, eu acho que a redação aqui de Campinas ela só é aplicável quando o prestador estiver fora, tá? Mas eu aplicaria esse dispositivo na sua inteireza, tá? Na sua literalidade, que aí vocês não têm chance de errar, mas saibam que a princípio esse dispositivo só se aplica às pessoas físicas e naturais. 11. Pessoa jurídica inscrita, regularmente cadastrada nesse município em atividade, ainda que imune ou isenta, tomador ou intermediário de serviços prestados por profissional autônomo ou empresa sediado, mas não inscritos no cadastro municipal imobiliário, ou quando inscritos, tiverem com a sua inscrição encerrada, bloqueada ou suspensa. Aqui são os termos a que eu me referi na questão anterior, tá? Então, se tiver com a inscrição encerrada, bloqueada ou suspensa e a pessoa jurídica for tomadora, ela tem que reter o imposto do profissional autônomo, mesmo ele recolhendo em bases fixas. É que nesse caso aqui ele não tem inscrição, a inscrição dele está suspensa, então ele não está recolhendo ISS. No ato ali do serviço que está sendo tomado, deve ser feita a retenção do ISS. Ficará responsável pelo recolhimento do ISS o tomador de serviço que, a despeito de não estar sujeito às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nessa lei complementar, proceder à retenção do ISS na fonte. Isso aqui foi o ajuste que eu fiz na questão para ela ficar correta. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa questão 12. Aqui. Indique qual alternativa abaixo não se encontra em consonância com a disposição da Lei Complementar 178 de 2003, apresentando situação em descompasso com as disposições em que o responsável tributário fica desobrigado de efetuar a retenção e recolhimento do ISS sempre que o prestador de serviços for. Então, aqui ele vai nos elencar situações em que o responsável ele fica desobrigado de efetuar a retenção. A gente vai querer aquela que está em desacordo com a legislação de Rio Preto, tá?
Profissional autônomo, desde que com inscrição ativa no cadastro municipal imobiliário, beleza. Nesse caso aqui ele está desobrigado de fazer retenção, a inscrição está ativa, né? Por que a gente vai reter ele? Amparado por não incidência, desde que estabelecido no município de São José do Rio Preto. Esse que o pessoal chiou bastante, né? Porque falou, putz, mas a questão é bem boba, né? Não faz muito sentido, né? Mas é o que está na lei, não existe esse condicionante para que a não incidência seja concedida. Gabarito da nossa questão, por mais que o pessoal não tenha gostado muito. Está previsto na lei como sendo não incidente, independentemente do local do município do prestador, vai ser sim ali, não vai ser obrigado, ou melhor, voltando, né? Não existe essa condicionante para que seja, para que você fique desobrigado de fazer a retenção, tá legal? Então, é não incidente, fica desobrigado. Não briguem com a banca. Amparado por isenção, desde que estabelecido no município de São José do Rio Preto. É isso aí. Então, para que fique desobrigado de fazer a retenção, a isenção deve ter sido concedida por Rio Preto. Imagina, com um outro município conceder uma isenção, você vai desobrigar o cara de reter aqui só porque a outra legislação prevê isenção, você nem sabe se a isenção cumpre os requisitos legais e formais de sua concessão? Então não, né? Constituído por sociedade de profissionais, beleza, é o que está lá. Empresa cuja atividade estiver enquadrada no subitem 422 e 423 da tabela de serviço anexa a esta lei complementar, caso lá dos planos de saúde, beleza. É isso aí. Gabarito da questão é a alternativa B, já que não há previsão de que o prestador, amparado por não incidência, deve estar estabelecido no município de Rio Preto para que o tomador reste desobrigado de efetuar a retenção e recolhimento. Está onde? Está no 12A. Então vejam aqui que quando ele fala amparado por não incidência, nos termos do artigo 5º, lá que ele vai estabelecer quais situações são não incidentes. Beleza? Então, 12A, bem importante para sua provinha, tá? Deem uma olhadinha nisso. Questão 13, vamos fazer no próximo bloquinho, tá legal? Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta.